A chegada de Felipe Luiz no Flamengo tá dando o que falar. E não só no Brasil, mas como já virou matéria de capa até na Europa. E essa euforia do torcedor rubro-negro não é só por conta da sua identificação com o Flamengo como jogador, mas também por ele ser um dos grandes discípulos de Jorge Jesus. Aliás, nas palavras do próprio Felipe Luiz, ele tem anotado todos os treinos que ele aprendeu com Jorge Jesus. Todos, e ele já tá botando todos esses ensinamentos em prática. E nesse vídeo eu vou dizer aqui pra você quais são esses pontos que já teve de mudança nesses dois jogos de Felipe Luiz à frente do Flamengo e o que isso pode indicar. Será que o Felipe Luiz ele é o novo Jorge Jesus? Fica comigo até o final que eu vou dizer aqui pra você nesse vídeo. Não é surpresa para ninguém saber que o Felipe Luiz sempre quis ser um treinador de futebol e mesmo jogando como lateral ele já se preparava para isso. A forma como ele distribuía os passes, a forma como ele entendia e via o jogo e comandava inclusive a equipe já mostrava que esse cara viria a ser um grande técnico de futebol. E não por acaso, ele se torna um dos grandes nomes de confiança do Simeone no Atlético de Madrid e principalmente do Jorge Jesus no Flamengo. O estilo de jogo do Jorge Jesus passava fundamentalmente pelo Felipe Luiz, pela sua forma de controle, pelo seu entendimento e pela sua capacidade de resolver problemas dentro do jogo. E o Felipe Luiz resolve, então, se aposentar da função de jogador de futebol para se dedicar aos estudos e ser um grande treinador. E ele é anunciado pela diretoria do Flamengo em um momento muito conturbado. Por quê? Porque o Tite, apesar da sua carreira, apesar da sua experiência, não conseguiu fazer o time jogar. Era um time que jogava de uma forma que o torcedor não gostava, que não atacava, que não agredia e que era muito vulnerável. E anuncia o Felipe Luiz não só pela sua competência, mas por conta da sua identificação, principalmente com Jorge Jesus, visando trazer aquele espírito vencedor que o Flamengo já tinha. Então você tem um momento muito ruim do Tite, uma eliminação de Libertadores, inclusive, atuações completamente apáticas, abaixo do esperado, e você traz um cara que já teve sucesso inclusive na base, dando o primeiro título intercontinental para o Flamengo. E aí você já vê que os dois jogos que o Felipe Luiz teve, ele já fez uma mudança profunda. O Flamengo, ele já joga de uma forma diferente daquilo que o Tite atuou. Pode ser considerado pouco a amostragem dos dois jogos, mas é o que o Flamengo já está mostrando em campo. E o Felipe Luiz, ele ainda ajuda a crescer essa vontade do torcedor de ver, por conta dele já ter falado que ele anotou todos os treinos do Jorge Jesus. Então, quais são esses pontos que ele já mudou no Flamengo de lá para cá? Será que esses dois jogos a gente já pode apontar isso? A gente já pode apontar sim, e eu vou dizer aqui para você nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar nosso trabalho a crescer cada vez mais. E o primeiro ponto de mudança é a marcação-pressão. Antes o Flamengo, ele baixava um pouco as suas linhas e ele marcava a partir de quando o adversário chegava próximo do meio campo ou se aproximava mais da área. Aí o Flamengo dava o bote, principalmente, ou jogava de contra-ataque ou tentava propor jogo. Só que no modelo do Tite, o Flamengo ele tinha uma dificuldade grande em propor jogo. É um time que, no estilo do treinador, ele muito mais era efetivo de forma reativa. Já o Felipe Luiz, ele volta para aquela famosa marcação-pressão, dando uma nostalgia muito grande dos tempos do Jorge Jesus. Porque a marcação-pressão foi fundamental para o Flamengo de 2019 ter o sucesso que ele teve. O Flamengo ele roubava a bola muito próximo da intermediária do adversário, ele sufocava a saída de bola do adversário e no auge, tanto físico quanto técnico, trazido aqui pelo JJ, o Flamengo ele teve uma superioridade, principalmente numérica no campo de ataque, que o adversário não conseguia acompanhar. Então era algo que abalou as estruturas do futebol brasileiro, e isso o Felipe Luiz já colocou desde o primeiro minuto que ele comandou o Flamengo. Contra o Corinthians na Copa do Brasil, você já vê os jogadores se adiantando em bloco de forma coordenada. E principalmente correndo de maneira certa. Por quê? Porque se você for pegar a quilometragem de distância percorrida, tanto no estilo do Tite quanto no estilo do Felipe Luiz, é praticamente a mesma. Só que o Flamengo passou a chamada correr certo, né? A correria certa. Agora ele está marcando pressão em bloco, onde todos os jogadores vão juntos para não descompactar, para não ter alguém desgastado fisicamente mais que o outro. Então, se todo mundo vai em bloco marcando mais próximo da área do adversário,
mais chance de você roubar a bola, mais chance de dar próximo na cara do gol e você conseguir arrematar nas redes. Então isso o Flamengo teve primordial para conseguir voltar. Ponto número 2, mais chutes a gol. Se a gente for pegar os 2 últimos jogos da era Tite, que foi contra o Atlético Paranaense e o Peñarol, os 2 jogos somados, eles dão 7 finalizações no gol. Agora, se você for pegar os 2 primeiros jogos da era Felipe Luiz no Flamengo, contra o Bahia e contra o Corinthians, já são 13 chutes no gol. No gol, eu digo não alvo, não finalizações totais. Então, o Flamengo ele já está arrematando mais no gol. E por que tinha esse problema? Porque com o Tite, como ele enfrentava muitos adversários que se fechavam, porque automaticamente você tem um time com muita qualidade técnica, como é o Flamengo, e ele cria esse ar no adversário de que ele precisa se proteger para não sofrer finalizações, então obviamente o Flamengo ele precisava propor jogo. E ele é um time de propor jogo. Por quê? Porque quando você tem Arrascaeta, você tem De La Cruz, você tem Gerson, você tem o próprio Pulgar, mas você pode improvisar o Léo Ortiz ali no meio. Você tem um time absolutamente controlador. Um time mais voltado para a posse de bola. Um time mais voltado para o controle do jogo e achar espaços através da paciência. Mas isso não condiz muito com a característica do Tite. Se você observar os grandes times do Tite, eles são times muito mais reativos, em exceção daquele Corinthians de 2015 que criava bastante. Então você tinha muita dificuldade de conseguir penetrar a defesa do adversário. Já com o Felipe Luiz é um pouco mais diferente. Por quê? Porque se você consegue trocar passes mais rápidos, se você consegue estar mais próximo do gol, e se você consegue ter mais passes de primeira, entendendo a sua forma direta de jogar, você tem menos chances de erros e principalmente inversões de jogo. Por quê? Porque você tem jogadores mais próximos atuando. Então, quanto mais você arrisca, quanto mais você vê que, por mais que a defesa adversária possa estar bem postada, mas se eu tentar me matar no gol com o mínimo de espaço que seja, eu tenho gente superior, né, dentro da área para conseguir arrematar, eu vou tentar chutar. E é isso que vem acontecendo. O Flamengo do Tite ele não tentava arrematar, ele girava a bola de um lado para o outro, enquanto o Flamengo do Felipe Luiz, ele claramente já tenta mais finalizar no gol. Isso é um outro ponto positivo. Ponto número 3, o sistema de jogo apoiado e a saída de bola com qualidade. Ele radicalmente já muda ponto do time titular, que é o quê? A saída do Fabrício Bruno e a entrada do Léo Ortiz. E por que ele fez isso? O Felipe Luiz ele não pensa em recomposição de velocidade. Por quê? O Fabrício Bruno ele é o zagueiro mais veloz, talvez até do futebol brasileiro. Mas o Felipe Luiz não quer um jogador que corra atrás dos pontas ou corra atrás do meia para conseguir fazer a composição. Não, ele quer ter uma saída de jogo com qualidade, porque se você tem uma saída de jogo com qualidade, melhor a bola chega no meio para o setor de construção e melhor a bola chega no ataque para o setor de finalização. Então, como ele é um jogador, ele foi um jogador muito inteligente, ele é um técnico muito inteligente, ao ponto de entender que as 3 fases do jogo são primordiais, a começar pela saída de bola de qualidade, você coloca alguém que tem mais condições de conseguir exercer isso, que no caso é o Léo Ortiz. O Léo Ortiz, ele é o melhor zagueiro de melhor passe do Flamengo. Então ele obviamente já coloca esse jogador. E tendo uma saída de jogo mais apoiada, um sistema de jogo mais apoiado, isso potencializa cada vez mais isso. Por quê? Porque você não tem, por exemplo, no esquema do Tite, onde você tem 2 pontas muito bem abertos e a maioria desses pontas, quando eles recebiam a bola, eles não tinham alguém por perto. Pelo contrário, no Flamengo você já tem alguém por perto. Você tem claramente, com a movimentação e entendimento dos jogadores, você já tem 2, 3 condições de passe, ao ponto de você tocar de primeira e sendo muito mais rápido. Você consegue se livrar da marcação e você tem cada vez mais gente para poder tocar a bola, você já vê que tem aproximação e você não tem alguém desguarnecido pego no mano a mano, como diversas vezes acontecia. E pego no mano a mano, você tem mais chances de ter a bola recuperada pelo adversário. E isso não acontece agora. Agora você tem um sistema de jogo mais apoiado, onde você vê que chegam mais gente junto para você no ataque, quanto junto para a defesa. E assim você não fica desguarnecido. Você sempre tem alguém com quem tabelar e ter mais chance de bola no pé. Então, isso é uma polivalência muito boa. Ponto número 4 é
o sistema de jogo de marcação individual. E isso também foi primordial no trabalho do Jorge Jesus. No trabalho do Jorge Jesus, você não tinha uma marcação sobre setor. E uma marcação sobre setor, ela é muito conhecida no trabalho do Tite, né? Onde você tem jogadores posicionados em setores específicos para você ter uma aglomeração X e evitar com que ele possa tabelar muito, por exemplo. Já na marcação individual, quando você principalmente tem uma marcação pressão, você corta a linha de passe imediatamente do adversário. Por quê? Porque se todo mundo está marcado individualmente, para quem que você vai tocar? Se você tentar atrair uma pessoa para cá, um jogador para cá, alguém vai acompanhar. Se você atrair para lá, alguém vai acompanhar também. Então, nunca alguém está desguarnecido. Se alguém consegue se livrar, por exemplo, da primeira linha de marcação, já vem um outro zagueiro que consegue recompor. Vira a caça, ou algum lateral que vem a caça também, mas nunca esse jogador fica desguarnecido. E aí você tira a opção de passe e você provoca o erro. Isso aconteceu inclusive no jogo contra o Bahia. O Bahia não estava conseguindo sair da marcação pressão do Flamengo. E quando você tem a marcação individual, que também foi trabalho do Jorge Jesus, você tem mais chance de recuperar a bola. E aí você faz com que surta efeito, tanto a marcação individual quanto a marcação pressão. Então, esses pontos que o Felipe Luiz já está colocando no Flamengo são pontos que fizeram sucesso em 2019. São pontos que ele falou, que anotou e teve todos os treinos colocados à prova do Jorge Jesus. E isso ele já está colocando. Mas você acha que o Felipe Luiz ele vai conseguir repetir o mesmo feito? Ou você acha que está cedo por conta desses dois jogos? Deixa aqui nos comentários e se você não é inscrito no canal, se inscreva para ajudar nosso trabalho a crescer cada vez mais, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!